Imagine você, mulher, saindo para jantar com seu futuro marido e na hora de pagar a conta, quem paga é você. No mundo globalizado em que vivemos, as mulheres se encontram cada vez mais independentes, mas isso não quer dizer que ela pode ser responsável sozinha pelas despesas da casa depois do casamento. Qual mulher iria gostar de acordar cedo, ir trabalhar e deixar o seu marido cuidando dos afazeres domésticos? Homens que são sustentados por mulheres. É sobre isso que falaremos no Tribuna do Jovem de hoje. É isso aí, a gente recebe com muita alegria no Movimento Jovem a psicóloga, doutora Mara Leme Martins. Seja bem-vinda, doutora. Olá, é sempre um prazer estar aqui, muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. E para completar o quadro de convidados aí, pra gente pegar fogo aqui hoje, a gente recebe a advogada Priscila Goldenberg. Tudo bom, doutora? Boa noite. É um prazer vir conversar com vocês sobre esse assunto que eu acho que vai ser bastante interessante para todos nós. Show de bola. Simone, Sami e Jamile, fiquem à vontade para opinar a hora que vocês quiserem, tá bom? Fica à vontade aí. Agora me responde. Quando que uma situação dessa pode acontecer? Quando que é sadio isso, doutoras? Essa situação onde o homem ele é sustentado pela mulher, como foi colocado na entrevista, eu diria assim que sadio, saudável em pouquíssimas situações, porque existe todo um fator cultural onde o homem ele tem uma educação, principalmente na cultura latina, para exercer um papel, digamos, na pior das hipóteses, de igualdade. Agora, uma liderança feminina, uma liderança na questão da personalidade e ainda mais o lado financeiro, a não ser que seja assim, um caso de doença, onde a mulher precise sustentar esse marido, que ele esteja passando um momento assim. Geralmente, o fator doença. Pode até ser saudável e necessário. Agora, eu vou falar um pouquinho, doutora Priscila, que é advogada de família. Eu gostaria de colocar que essa questão é muito importante, dependendo da geração em que a coisa acontece. Então, por exemplo, na época das nossas avós, isso nem acontecia, porque as nossas vovós não trabalhavam, né? Então, apesar de que muitas vezes elas recebiam aquele antigo dote, recebiam uma herança e eram ricas. Mas quem sustentava oficialmente era o homem. Já na minha geração, que já sou quase vovó de vocês, de movimento jovem, também já a coisa não acontecia tanto, mas já começaram a aparecer mulheres no mercado, mercado. Agora, na geração desses jovens lindos que estão aqui, é quase normal que as mulheres trabalhem e ganhem. Então, dependendo da faixa etária, já os jovens estão acostumados. Eles vão para a universidade, estão acostumados a ter as suas parceiras de lado e estão acostumados a ver a mulher ganhando igual. Ou melhor. Ou melhor. Agora, uma coisa é na faculdade, uma coisa é dentro de casa, quando a mulher ganha mais. Ainda tem lá o vovô que lembra, olha... Nossa, na minha época não era assim. Na minha época não era assim, então ainda pode gerar problemas. Legal. Que essa parte psicológica, a minha colega aqui pode até explicar. Só que aí fica uma pergunta, então. Então quer dizer que você acha que tudo isso está acontecendo? Eu quero saber do Sami, da Simone, da Jamile, por causa que a mulher ingressou no mercado efetivamente. Hoje você vê mulheres ocupando cargos de diretoria, coisa que não acontecia. Olha, efetivamente esse é o ponto fundamental. Quer dizer, veja, nós estamos vivendo uma mudança tão grande que até tem uma mulher querendo ser presidente dos Estados Unidos. Verdade. Então, imagina se isso há 50 anos atrás podia acontecer. Nunca. Cadeira elétrica jamais. Então, a mulher entrou no mercado de trabalho, mostrou que pode conseguir atingir cargos antigamente só ocupados por homens, e isso efetivamente fez com que elas ganhassem igual ou melhor. Agora, dentro de casa, isso às vezes pode gerar problema, porque uma coisa é o mercado de trabalho, uma coisa é dentro de casa. Mas, Sami, se ganhar mais, a sua esposa ou sua namorada, enfim, ganhar mais que você, não impede você de se sustentar. Você concorda ou não? Concordo. Eu acho que é uma coisa de direitos iguais, né? E como a mulherada agora já está conquistando cada vez mais espaço, e acho que ela fica mais independente, mas também eu não acho certo quando o homem dá uma de vagabundo e vai, né, só vivendo. Ele acomoda e vai vivendo às custas dela. Oi, filho. Tá complicado, porque, olha... Não, gente, eu sou mulher, mas eu acho que o homem
nasceu para ser homem, ele tem que cuidar da casa, assim, financeiramente, tem que ser ele. A mulher é a coluna, eu não acho que tem que... Estão lado a lado, o homem e a mulher. Mas o cabeça, intitulado por Deus, é o homem. A mulher que fala, não, tá tudo no meu conta, eu pago, eu banco, eu quero ver ela se submeter ao homem. Então, assim, o poder financeiro dentro da casa fala muito. Assim, você pode ter um cargo a mais, tudo. A mulher pega o seu dinheiro, vai ficar mais bonita pro homem, compra presentes pro seu marido, ajuda os seus filhos, sabe assim? E aí, Simone, não concorda? paga água, nem luz e nem telefone, que isso é do homem. Bom, resumindo, o homem virou o banco da casa e você concorda com isso, Sempre Simone? foi. Eu acho tudo muito complicado ainda. Aham. Eu, na minha casa, assim, a minha mãe, ela sempre foi muito atuante. E sempre as mulheres meio que prevaleceram, assim, entre si, porque éramos em mais. Aham. Só tenho um irmão e era só meu irmão e meu pai. Então, eu hoje me acho um tanto mandona dentro de casa. E eu falo assim, ai meu Deus, eu tenho que me policiar. Mas às vezes é difícil, entendeu? Porque assim, minha mãe me criou para eu trabalhar, comecei a trabalhar desde cedo. Então, eu acho complicado às vezes. Mas o que isso essa pode questão. acarretar na vida de um casal, doutoras? Quero saber. Porque isso é um fato, acontece hoje em dia, mas e quais têm sido as consequências disso? O que a gente percebeu todo esse debate é o seguinte: existem duas situações bastante diferentes. Uma delas é onde a mulher trabalha e ganha mais que o marido. É uma situação. Ok. Existe uma outra situação, como foi perguntado, onde literalmente o marido é sustentado. Eu acho assim que um ponto muito importante é a questão se o que o marido ganha, primeiro, se ele trabalha e se o que ele ganha lhe proporciona a sua dignidade. Então, eu acho que esse é um ponto assim, porque se ele não for capaz de prover pelo menos para a sua dignidade, fica muito complicado, porque essa mulher pode não ser algo imediato, mas ela começa a deixar de admirar esse marido, né? Essa pessoa. Assim, a questão de dignidade, o nome mesmo diz assim, a questão do sustento. O que é se sustentar? É se manter em pé, é ter uma condição, um lugar no mundo, estar em pé, né? O sustento próprio, literalmente falando, né? Então, se esse marido não tem um ganho para esse sustento, para essa dignidade, o que geralmente acontece, ocorre uma perda da admiração dessa mulher por ele, e aí, em muitos casos, estatisticamente falando, leva a uma separação. Até a doutora Priscila pode acrescentar em termos... Na verdade, isso que a doutora Mara falou, faço dela as minhas palavras. O problema todo é o seguinte: quando o homem começa a se sentir de uma certa forma humilhado por estar simplesmente recebendo da mulher o mínimo necessário, porque ele não ganha nem nada para si, ele começa a ter quase um complexo de inferioridade, e isso começa a gerar atritos no casal, e a chance de uma separação é muito grande. Por quê? Porque culturalmente nós mulheres, como a Jamile falou, aceitamos, né, que o marido nos sustente, mas culturalmente o reverso não acontece. Então, isso gera muitos atritos, e mais, muitas vezes essas separações, elas são acompanhadas de brigas horrorosas, porque você está falando com uma pessoa que a priori está derrotada. Então, na hora da briga, a briga é violenta, não é uma separação tranquila como outras são, é uma separação muito brava. A gente tem casos assim que são terríveis. Deixa eu perguntar aqui, como é seu nome? Thalita. Thalita, e você? Pedro. Pedro. O que vocês acham? Vocês concordam? Não concordo. Você? Na verdade, eu acho que eu concordo, sim. Por quê? Porque eu acho que, como a mulher acabou de falar, acho que não tem nada a ver, né? Os dois não tem nada a ver, dividir as despesas. Depende da ocasião, né? Do que acontecer. Depende da ocasião, doutor. E aí, as opiniões foram diversas na rua, hein? Uma coisa é a pessoa expressar uma opinião, uma outra coisa bastante diferente é vivenciar essa situação. E também o seguinte, como foi colocado, as brigas que ocorrem, o que acontece, o que a gente verifica. O homem, nessa situação, por se sentir derrotado, ele agride essa mulher. Como? Fazendo com que ela se sinta inferior em
pontos que são muito importantes para ela. Por exemplo, a sua autoestima feminina. Então, de repente, a mulher está bem, ela está bonita, ela está cheia de vigor, enfim. E ele vai lá, olha, você está gorda, olha, você não está tão bem. Ou, nossa, como você envelheceu. Então, ele vai buscar pontos. Ele é feroz nesse sentido, a palavra é essa. Ele é feroz. Com que intuito? De fazer com que ela abaixe até o lugar onde ele se encontra. Né? Porque ele está literalmente... É uma pessoa que se sente derrotada, pelo menos por um momento. Cabe à mulher, se for uma fase, isso eu acho que tem que ser muito bem colocado, se for uma fase, essa mulher entender esse contexto, o porquê esse marido ou esse companheiro está fazendo isso, né? E, assim, procurar usar as alternativas, os meios para que isso termine. Como? Estimulando ele a buscar um trabalho, a se recolocar e não aceitando uma situação dessa como algo definitivo. O que muitas mulheres acabam fazendo e permanecendo nessa situação. E a sensação de falta de proteção, ela se sentir como... A Bíblia fala que o homem viverá do suor do seu trabalho e a mulher teria dor de parto. Então, o que acontece? Aquela sensação de proteção. Ela pode, não, eu banco, eu faço isso. Quando ela vê um casal, que o homem vai, puxa a cadeira, que o homem vai, não, amor, deixa comigo, se protege ela, não só financeiramente, essa sensação de proteção, ela fala, eu não estou feliz no meu relacionamento. Eu tenho um monte de amiga assim. Doutora Priscila, mas você não acha que existe também um abuso quanto a isso das mulheres? De se colocar na posição de... Deixa eu te falar, eu acho cavalheiro, assuma sua posição. Eu acho que a palavra-chave foi o que uma moça ali na entrevista falou, é a palavra compartilhar. Eu acho que foi a melhor palavra que eu ouvi nas entrevistas. Quando as pessoas compartilham, quando o casal compartilha das despesas do trabalho... 50-50. 50-50, mais ou menos, mas enfim... Não pode ser um 50-50 muito exagerado. Mas, enfim, compartilham do trabalho, das despesas. Quando isso cria um ambiente harmônico, não dá problema. O problema é quando o 50-50 deixa de ser e passa a ser 100 para um e 0 para o outro. Entendeu? Enfim, aí é que dá problema. Então, se um casal divide as despesas e mesmo assim ele não puxa a cadeira, não tem muito problema. Agora, se a mulher sustenta literalmente, o outro só fica reclamando, só menospreza ela, como acertadamente a doutora Mara colocou. E ainda ela vê o outro puxando a cadeira, bom, aí realmente, para que eu estou fazendo com esse homem? Essa guilhotina, é a pergunta. Né? Exatamente. Então, eu acho que em todos os relacionamentos e nos casamentos, para que isso tenha uma boa evolução, a palavra-chave é compartilhar. E não somente o dinheiro, é compartilhar tudo. E aí tem uma chance do casamento ter sucesso. Tem que tomar cuidado, porque hoje em dia tem uma média de 60% a 70% de fracasso os casamentos. Então, quando a gente analisa os que deram certo, a gente percebe que houve o companheirismo, compartilhar, e isso que é importante. Legal. A gente agradece demais a presença das doutoras Priscila e doutora Amara. Obrigado. Foi um prazer pra gente. Aê! Nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição. Muito bom estar aqui. Telefone de contato, e-mail, teria algum que vocês gostariam de deixar? Bom, pode entrar no meu site, inclusive, www.priscilagoldenberg.adv.br, e no site tem forma de entrar em contato com a gente. E o meu é www.saudeinfoco.com.br. Ok, muito obrigado. Aê! Isso. Quero agradecer demais e agora eu fecho aqui, galera.